Umas bolachinhas. Bom, pessoal, a gente está começando a gravar o making off do vídeo 5 que vai tratar de base de dados bloqueado, tudo bem? O registro. O registro bloqueado. Pode começar, Chico. Aqui eu precisava só fechar um aplicativo aqui rapidinho. Eu vou fechar esse cara aqui que a gente usou para fazer o nosso preparo para as coisas aí, né? Aí, saímos desta página, beleza. Eu tenho só 3 aplicativos funcionando, então eu vou começar com o gravador. Vamos lá, dispara, marca a região que nós vamos filmar e gravando. Boa tarde, pessoal, ou bom dia, depende de onde a gente está no mundo, né? Então, sem bom dia e sem boa tarde. Então, olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar de mostrar para vocês uma maneira, ou a maneira, o modo CDSI, o modo CISIS, de desbloquear a base de dados. Há 2 motivos para a base de dados ficar bloqueada. Ela pode ficar bloqueada através de registros que estão em edição, ou ela pode ficar bloqueada pela própria base estar sofrendo uma operação neste momento, como por exemplo quando se faz uma inversão completa da base. A atitude que o gerenciador toma é bloquear a base, porque já que vai ser feita a inversão não pode entrar dado novo. Então, esse tipo de coisa causaria problemas no uso da base de dados. Então nós temos aqui algumas capturas de tela que vão mostrar para a gente, vão exemplificar para a gente quais são as sinalizações de erro que a gente recebe quando isso acontece. Como a gente está querendo dizer aqui, esse problema acontece muito mais do que a gente pode imaginar, tá? É muito mais comum do que parece. Então, para quem usa o Inisis, tem essas 2 formas de o problema se apresentar. Uma é quando o registro está em uso no momento de edição, ou quando a base está bloqueada e, portanto, não pode ser editada. E, no caso do LeoDBI Web, vai aparecer uma mensagem em tela como esta, dando a situação de trava, tá? Situação lock, igual a 2. Bom, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar a causa do erro usando o MX, que é um utilitário do CISIS. Identificar a causa do erro para quê? Para saber se é por registro bloqueado ou pela base bloqueada. Depois nós vamos fazer, claro, sempre um backup da base de dados e vamos então corrigir o erro usando, no nosso caso, o utilitário retag do CISIS. Caso essa operação faça algum erro indevido, nós temos o backup para retornar à condição da base, com o problema de travamento, mas não perdemos nada. Então vamos ver essa coisa toda operando aqui. Então nós temos aqui na nossa janela DOS, estamos aqui com a nossa base de dados que vai ser usada. No nosso exemplo, nós vamos usar a nossa velha amiga CDS. Então, a gente está com a CDS bloqueada no Inisis. Foi possível verificar, ela está bloqueada como a base toda. Então, o que é que eu posso ver para identificar isso? Bom, eu vou usar o recurso do MX. Na verdade, toda essa nossa seção, tudo que nós vamos usar do CISIS são os utilitários MX e retag. Com apenas esses 2 a gente vai conseguir resolver o nosso problema. Então vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu? Ainda bem que é só um treino, hein? Ainda bem que é só um treino. Então, o que acontece? Nós vamos pegar o MX e vamos olhar a base de dados CDS, porém, nós vamos fazer uma vista do registro de controle da base. Eu não quero ver os dados da base, eu quero só ver o registro 0,
o registro de controle. Como eu só quero ver aquele registro, eu não preciso mais do que um registro sendo exibido, apenas para não precisar dar o now, né? Então vamos ver aqui a condição do registro de controle. A gente pode observar que o próximo MFN, o next MFN da base, será o 152. Depois nós temos aqui uma indicação de blocos, uma série de controles, né, que a base de dados precisa, que vão ficar morando então aqui no registro 0. E o importante para nós nesta verificação são essas duas informações, o MFC XX2, que seria a informação, ou que é a informação de bloqueio de registro, e o MFC XX3, que é aonde mora a informação de bloqueio de base. Como nós estamos vendo aqui, o status é 1, a situação é 1, então é a base que está bloqueada. Se fosse um bloqueio de registro, o MFC XX2 é que iria conter a quantidade de registros bloqueados. Nós temos preparado aqui uma base com registros bloqueados. Vamos aproveitar para ver como seria, então, esta condição na prática. Tá? Então, vamos lá. É uma CDS com registros bloqueados. E isso se denota aqui pelo MFC XX2, diferente de 0 e igual ao número de registros que estão bloqueados, nesse caso um só. E como a gente pode ver, a base não estaria bloqueada. Tá? Bom, constatamos o defeito, vimos a sua causa, para a gente poder ter um controle de como que as coisas acontecem, como que elas ocorrem, e vamos então agora proceder ao próximo passo, que é prover uma cópia backup da nossa base de dados. Bom, o nosso ambiente de trabalho aqui é DOS, então os comandos serão de DOS e não de Unix ou de Linux. Então eu vou fazer um copy simples e direto da base CDS XRF, que é o cross-reference, é onde indica onde começam os registros, se é que vocês lembram do primeiro vídeo tutorial. E vamos fazer isso aonde? Vamos fazer isso como uma cópia para CDS bkp.xrf. Então, notem, eu estou indicando aqui que a minha base CDS será feito para ela um backup em CDS BKP. Preciso fazer a cópia do XRF e preciso fazer a cópia do MST, principalmente do MST, porque ele é o arquivo que contém efetivamente os dados. Então, nessa situação agora nós estamos tranquilos. Mesmo que a correção destrua a base por qualquer problema, nós temos de onde recuperar nossos dados. Bom, a recuperação, o conserto, o reparo, como é que vai ser feito? Através do aplicativo Retag. Retag é um dos utilitários do CISIS, e se eu fizer a chamada Retag e teclar Enter, a gente vai ter aqui para nós um banner indicando qual é a versão de compilação do CISIS, suas características e um resumo muito abreviado do como utilizar o comando. Tá? Então vamos lá. O nosso caso é do unlock, porque é para destravar, seja a base, seja registros. Então vamos lá. Retag, depois é solicitado o quê? O nome da base. Como é que chama a nossa base? CDS. E em seguida o que eu quero fazer com ela, que é o unlock, o destravamento da base. Tá? O comando está preparado. Na hora que eu executar, ele vai montar para mim um relatório dinâmico de execução. Vamos ver isso acontecendo. Olha lá. Ele me disse o quê? Que ele fez o destravamento de dois elementos. O primeiro é o MFCC, não, de um elemento. Desculpa, ele fez o destravamento de um elemento, que é o bloqueio de base,
porque o bloqueio de registro estava liberado, e isso aconteceu basicamente no MFN1, por causa devido ao MFN1. Tá? Então está aqui o relatóriozinho de execução, também é algo que a gente pode querer manter um histórico, e temos a base consertada, mas como é que eu posso garantir isso? Eu posso garantir isso olhando novamente o meu comando CISIS mx cds mais control. Vamos ver, nós tínhamos a condição nele de ter esta informação igualada a 1, dando a base como bloqueada. E agora ela já está reparada e pronto para uso. Tá? Então, essa é a situação toda de destravar uma base, seja por bloqueio de registro, seja por bloqueio de base. Temos aí concluído o nosso tutorial de hoje. Obrigado.